A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam a história da crucificação de Jesus, apresentando assim o seu sacrifício. Nós queremos pensar nesse sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo sobre 3 aspectos: o aspecto físico, o aspecto moral e o aspecto espiritual. A tendência de todos nós é olhar apenas para o aspecto físico. Jesus Cristo sofreu fisicamente quando foi levado perante o conselho judaico, foi esbofeteado, foi escarnecido, foi zombado, deram-lhe socos no seu rosto, bateram na sua cabeça com cana. Depois puseram uma coroa de espinhos na sua cabeça, espinhos enormes que fizeram Jesus Cristo sofrer horrivelmente. Como se não bastasse, Pilatos, que veio para examiná-lo, recebendo advertência da parte de sua esposa, dizendo-lhe que não se intrometesse na vida desse homem que era Jesus, porque num sonho ela havia sofrido muito por causa dele. Ele era justo, ele foi um homem que nunca pecou, em cuja boca nunca se achou engano. Mesmo assim, Pilatos mandou açoitá-lo, depois mandou que ele fosse crucificado. Foi levado até a cruz carregando uma cruz pesada, ou dizendo melhor, foi levado até o Gólgota, até o monte chamado Caveira, carregando uma pesada cruz. Aquilo pesava ali muito nos seus ombros. Não era fácil carregar aquela cruz, mas ele teve que carregar. Lá foi pregado, pregaram nas suas mãos enormes cravos sobre a cruz que ele mesmo havia escolhido. Ele mesmo deitou, abriu seus braços, estendeu suas mãos para que pregassem os enormes cravos para machucá-lo ainda mais. Então ele sofreu fisicamente muito, até o momento em que perdeu todo o sangue. Depois vieram os soldados e o tiraram da cruz, e como se não bastasse a crucificação, atravessaram-lhe o coração com uma lança. Que sofrimento horrível! Esse sofrimento não pertence aos homens. Ainda que os homens sofram muito, jamais alcançariam o grau de sofrimento de Jesus, porque Jesus era justo, não tinha nenhum pecado. Após esse sacrifício que Jesus sofreu, ele também padeceu o sacrifício moral. Como assim? Diz a Bíblia que ele veio por amor, amou os seus discípulos até o fim. O amor pertence à moral. Então, moralmente, ele sofreu. Quando cuspiram no seu rosto, quando o desprezaram, quando estava lá na cruz pregado, diziam-lhe: desce da cruz e nós creremos em ti. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Então dirigiam-lhe palavras de insultos. Isso é uma dor moral. Jesus Cristo poderia muito bem evitar a cruz, mas lá no Getsemane ele disse para o Pai: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas não era possível. Lá na cruz diziam-lhe: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e nós creremos em ti. Aí estavam as palavras do próprio inimigo, Satanás. Queria que Jesus Cristo desistisse de sofrer tanto. Se Jesus Cristo obedecesse às palavras desses homens que eram instrumentos do diabo, eles deixariam de completar o sacrifício e não poderia salvar a humanidade. Ele deveria tomar todo o cálice até o fim, o cálice amargoso.
terrível. Jesus sofreu moralmente, fez sacrifício moral, porque nos amava. Amava a mim, amava a você, distinto telespectador. E você não vai considerar esse fato? Ele sofreu moralmente. Nem o ser humano pode sofrer moralmente tanto quanto ele. Porque, como diz um ditado popular, que o chumbo trocado não dói para o homem. O homem precisa sofrer. Jesus Cristo sofreu moralmente porque ele era o homem perfeito, não havia nenhum pecado na sua vida. O homem pecador sofre porque merece sofrimento. Vejam bem, aquele ladrão que estava do lado dele dizia: nós sofremos porque merecemos, mas este homem nenhum mal fez, não merecia esse sofrimento. Jesus sofreu moralmente, fez sacrifício moral, mas também ele sofreu espiritualmente. Quando ele estava lá na cruz, ele sentiu a ausência dos seus discípulos. Todos fugiram, menos João e a sua mãe permaneceram lá ao lado dele, olhando, trazendo-lhe conforto pela sua presença. Sofreu ali a ausência dos seus amigos. Pior ainda, sofreu a ausência de seu próprio pai. Quando Deus se ausentou dele, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele estava sofrendo a solidão, coisa terrível, coisa tremenda para ele, era sofrer moralmente a ausência de Deus. A solidão dói. Você já experimentou passar uma semana num quarto fechado, sem ouvir música, nem ver a luz, nem ouvir nada, ninguém do seu lado, sozinho? Que coisa tremenda deve ser. O inferno será assim. E Jesus provou o inferno. No inferno não haverá companheiros. Ninguém poderá dizer um para o outro: olha, ore por mim, porque estou aqui sofrendo, não aguento mais. A resposta vai ser também: olha, eu também preciso de alguém que ore por mim. Não tenho ninguém por mim. É a solidão. Ainda que no meio de multidão, de milhões e milhões de condenados, cada um vai sentir-se isolado, sofrendo a solidão. E Jesus Cristo sofreu a solidão. É o sofrimento espiritual. É o sacrifício espiritual que o Senhor Jesus Cristo pagou por nossa salvação. Quando nós dizemos ao pecador: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, a resposta pode vir muitas vezes assim: mas se a salvação é de graça, não vale nada. De graça para você, de graça para aqueles que nada fizeram. Mas para Jesus não foi de graça. Ele pagou alto preço. Ele foi sacrificado por nós, morreu por nós. Ele pagou o preço da nossa salvação. Agora Jesus Cristo morreu, foi sepultado, permaneceu 3 dias e 3 noites na sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E tentaram fazer tudo para abafar a sua ressurreição. O diabo não conseguiu evitar a sua morte, que tanto desejava. Mas agora, como ele morreu, pagou o preço muito alto, o homem pode ser salvo pelo sacrifício de Jesus. O que ele faz mais? Agora ele passou a dizer que Jesus Cristo não ressuscitou, que os soldados que lá estavam dormiram quando guardavam o seu corpo, vieram os discípulos e roubaram. Então ele não ressuscitou. Receberam muito dinheiro para dizer essa mentira. E essa mentira foi propagada entre o povo de Israel até hoje. Acreditam nessa mentira, que foi comprada, ou foi paga pelos inimigos da cruz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque pela cruz de Cristo nós somos salvos. Para aqueles que perecem é um escândalo de falar em cruz. Os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria,
Mas, diz Paulo, nós pregamos a Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aquele que crê em Jesus Cristo recebe o perdão, recebe a salvação. Os seus pecados são perdoados, lançados nas profundezas do abismo, onde nunca mais serão removidos. Amigo ouvinte, receba Jesus como seu Salvador, alcance a vida eterna sem nada pagar, porque Jesus já pagou todo o preço que a salvação merecia. Que assim seja. Amém.